Olá, mais uma vez falando de fé, de esperança, e hoje vamos falar de conquista, porque o Creia Somente fala disso, fala de crer sobre todas as coisas e conquistar em Jesus as vitórias e os milagres que Ele tem proposto sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Para começarmos, eu quero te deixar uma frase, um pensamento que fala profundamente ao nosso coração e nos faz pensar e meditar neste novo tempo de conquista. Diz assim: só prosperaremos no lugar que o Senhor nos der. Quando eu li essa frase e meditei sobre isso, comecei a entender que Deus tem para nós não só planos, mas Deus tem para nós também lugares específicos. Deus tem nos dado uma terra, Deus tem nos dado um lugar, um bairro, uma família, uma nação. Deus tem nos dado lugares para a conquista. E nesses lugares o Senhor vai operar milagres de prosperidade, de multiplicação e de honra sobre nós. Talvez você esteja vivendo momentos hoje onde você está tentando há muito tempo uma prosperidade, uma multiplicação ou ser vitorioso neste lugar. Mas será que verdadeiramente este lugar onde você está é o lugar que Deus te deu por herança? A palavra de Deus diz lá em Josué capítulo 1, versículo 3, eu quero ler com você. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esse versículo é muito claro, porque Deus, quando chamou Josué, após a morte de Moisés, ele deixou algumas diretrizes e alguns pontos importantes para Josué. E um deles, ele declara no versículo 3, que todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Todas as vezes que Josué iria na direção estabelecida por Deus, pisando o seu pé ali, ele com o seu povo, com Israel e com o seu exército, Deus daria a ele aquela terra por herança. Deus daria a ele aquela conquista daquele território. Não damos muita importância para aquilo que muitas vezes Deus coloca nas nossas mãos, porque estamos tão pensando naquilo que queremos ou desejamos que não damos muitas vezes importância àquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Talvez hoje você esteja vivendo num cenário pequeno, numa terra sem muita expressão, talvez numa igreja pequena, num ministério pequeno, talvez hoje você esteja morando numa casa pequena, talvez hoje você esteja fazendo, entre aspas, coisas pequenas para o Senhor. Mas Deus quer chamar a tua atenção hoje. Tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, todo lugar que Deus estabelece para que eu e você venhamos a conquistar, este lugar já está estabelecido com bênção para prosperarmos e para multiplicarmos. Creia nisso. Creia somente que o Senhor pode fazer qualquer coisa quando estabelecemos a sua vontade nas nossas vidas. Essa é uma realidade tão tremenda que lá em Gênesis capítulo 26 fala da história de Isaac. E eu quero ler com você alguns versículos para mostrar como Deus fez e como Deus faz nas nossas vidas hoje, porque Ele é o mesmo. Diz aqui no capítulo 26, vamos comigo. A partir do versículo 2, diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele nos dá ordem, Ele nos dá uma direção. Não porque Ele quer nos manipular, mas porque Deus quer nos abençoar. Deus sabe aonde a planta do nosso pé tem que estar, porque aquele terreno é nosso por herança. Nós vamos ali glorificar ao Pai, nós vamos ali dar testemunho, nós vamos dar ali realmente sentenças de vitória, não só à nossa casa, à nossa vida, mas a todos aqueles que convivem conosco. Diz ali na sequência, vamos comigo no versículo 12: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu.
Naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. O Senhor diz aqui no versículo 15: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Essa história mostra que Isaac, ele estava sendo abençoado por Deus porque ele ficou na terra que Deus mandou. Diz que ele semeou e colheu, porque isso é um princípio. Aquilo que você semeia, você colhe. O tema dessa mensagem é uma semente. Basta uma semente para Deus para que Ele te prospere na terra que Ele te ordenou para ficar, na terra que Ele te ordenou para conquistar por herança. E Isaac estava vivendo isso, e diz aqui que a palavra de Deus menciona que ele estava sendo abençoado em tudo aquilo que ele fazia. Porém, tudo isso causou inveja e os inimigos começaram a persegui-lo, e ele começou a observar que todos os poços dados como herança pelo seu pai Abraão tinham sido entulhados. E a Bíblia diz que ele foi de terreno a terreno, ele foi de lugar para desenterrar os poços, para buscar as bênçãos do Senhor, para buscar as experiências e para tomar posse da herança. É isso que o Senhor diz aqui do versículo 17 ao versículo 22. Ele fala aqui que Isaac, ele começou a ir de poço em poço e foi desentulhando os poços, foi tomando posse, e tinham inveja, outros estavam ali competindo, outros estavam ali indo contra, e a cada momento e a cada ali estratégia, ele caminhava para outro terreno. Talvez hoje você esteja vivendo assim. Você esteja conquistando algumas coisas e não sabe por que determinando aquela bênção e conquistando e desentulhando aquele poço, você tem que mudar para outro lugar. O Senhor faz isso para que cheguemos num ponto. E esse ponto está no versículo 22, que diz assim: vá comigo. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram contra ele, por isso chamou seu poço Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Nesse versículo Deus fala ali: porque agora nos deu esse lugar o Senhor e prosperaremos na terra, nesta terra. Que você neste momento alcance o poço Reobote que você tem por direito. Comece neste momento realmente a acreditar nas promessas de Deus e tomar posse da sua promessa. Talvez Deus tenha te dado grandes promessas e hoje você está num território querendo que tudo se esclareça e que as promessas se concretizem por completo. Porém, você só vai ter a verdadeira prosperidade chegando no lugar determinado por Deus. Não importa os caminhos, o que importa é você estar no lugar certo. Não importa as circunstâncias, o que importa é que você chegue no lugar que o Senhor determinou. Como Deus foi com Josué, dizendo a ele que todo lugar que ele colocasse a planta dos seus pés era dele por herança. Faça isso também, como Isaac fez. Colocou os seus pés em cada promessa, em cada direito estabelecido, em cada poço. Ele foi tomando uma atitude, foi desentulhando e foi tomando posse. Mesmo que ele tivesse que fugir, mesmo que ele tivesse que mudar de lugar, não importa, porque o seu lugar estará estabelecido por Deus para que você multiplique e que você prospere. Creia nessa palavra. Esta palavra é para você hoje, que em tudo aquilo que você colocar as mãos você vai prosperar, mas que os seus pés conquistem a terra que Ele te deu por direito. Esteja no lugar certo, na hora certa. Esteja trabalhando com o Senhor para estabelecer o reino dessa terra. Não desista da sua família, não desista das suas promessas, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos que Deus colocou no seu coração, porque Deus te levará numa terra, Deus te levará num cenário, Deus te levará em direção à promessa, como Deus foi com Israel, chegando até Canaã. Deus também chegará à sua casa, na sua vida, e te levará à vitória. Creia somente nisso.
Creia nessa promessa e eu te abençoo em nome de Jesus, para que o extraordinário e os milagres do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua história e seu ministério. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Uma semente para que você seja abençoado. Amém.